Eu sou Enoque. Minha história não é de glória, mas de terror. Antes que as águas do dilúvio engolissem o mundo, eu caminhei entre os homens. Um ninguém sem coroa, sem espada, sem voz para profetizar. Não era rei, não era guerreiro, apenas um homem comum. Mas numa noite que ainda queima em minha alma, fui arrancado da terra e jogado em abismos celestiais, onde nenhum mortal deveria pisar. Vi o que não se pode ver. Senti o peso do infinito esmagar minha mente. Fui levado ao coração do horror, diante de um Deus cujo rosto me despedaçou. Por que eu? Por que fui escolhido para carregar esse fardo? E por que, mesmo agora, essas visões me perseguem como sombras que não posso escapar? Aproxime-se se tiver coragem. Inscreva-se no nosso canal, pois o que vi pode mudar para sempre a forma como você encara o universo. Mas cuidado, algumas verdades são pesadas demais para a alma humana. Era uma noite qualquer, ou pelo menos parecia. Eu tinha 365 anos, um número que agora percebo pulsava com um significado que eu não entendia. Minha casa era um refúgio simples, um canto de paz, num mundo que começava a apodrecer. Estava deitado, o silêncio envolvendo tudo como um cobertor, quando um terror sem nome apertou meu peito. Meu coração disparou, como se soubesse algo que minha mente ignorava. Lágrimas escorreram dos meus olhos, quentes e inexplicáveis, como se minha alma chorasse por algo que eu ainda não podia compreender. Então, o céu se rasgou. Uma luz explodiu na minha frente, tão intensa que queimou minha pele, como se o sol tivesse invadido meu quarto. 2 vultos emergiram, figuras tão vastas que o teto parecia curvar-se sob seu peso. Seus rostos brilhavam, mas não com a beleza de um amanhecer. Era uma luz cruel que perfurava os olhos e fazia a alma gritar. Seus olhos eram chamas, não de calor, mas de um frio que congelava o sangue. Suas asas, douradas como metal derretido, se moviam com um som que parecia rasgar o ar, um chiado que ecoava dentro do meu crânio. Eles estavam ao lado da minha cama e eu não conseguia respirar. Suas vozes, quando falaram, eram como trovões que cortavam minha carne. Não temas, Enoque. Deus te chamou. Esta noite você subirá conosco. Temer. Eu estava além do medo. Meu corpo tremia, mas algo dentro de mim, algo que não controlei, me fez obedecer. Chamei meus filhos, Matusalém e os outros, com uma urgência que não reconheci como minha. Não se afastem de Deus, implorei, minha voz rouca, como se outra força falasse por mim. Fugam das mentiras do mundo, não sigam o caminho da destruição. E com o coração partido sussurrei. Não me procurem até que o Senhor me traga de volta. As asas dos anjos se abriram e o mundo girou. Um redemoinho de luz e dor me engoliu. A terra sumiu sob meus pés. Os rostos dos meus filhos se dissolveram em escuridão e as nuvens me envolveram, frias e úmidas como um sudário. Eu não sabia se estava vivo, morto ou preso em um pesadelo. Mas o pior ainda estava por vir. Eles me colocaram sobre uma nuvem, mas não era suave como imaginei. Era fria, pegajosa, como se estivesse viva, pulsando sob meus pés. Diante de mim, o primeiro céu se abriu, mas não era um lugar de beleza. Era um vazio aterrorizante. Um oceano se estendia até onde a vista alcançava, mas suas águas não eram água. Era um líquido negro, brilhando com pontos de luz que pareciam olhos me encarando. Cada onda se erguia com um gemido baixo, como vozes de almas esquecidas, sussurrando palavras que eu não queria entender. Os anjos que governavam aquele lugar não eram gentis. Eram gigantes de luz, seus corpos feitos de fogo que não aquecia, apenas queimava. Seus cabelos flutuavam como tentáculos de fumaça, e seus olhos, profundos como abismos, pareciam sugar minha alma. Eles moviam as estrelas, mas não com graça. Era uma dança mecânica, fria, como se seguissem ordens que não compreendiam.
Suas asas cortavam o ar com um som que parecia unhas arranhando pedra, e cada batida ecoava dentro do meu peito, como se tentasse arrancar meu coração. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa. Eles me levaram aos depósitos de neve, torres de cristal que se erguiam como dentes em uma boca monstruosa. Dentro, flocos caíam, mas não eram flocos. Eram fragmentos de algo vivo, cada um pulsando com um brilho que doía olhar. Toquei um, e minha mão queimou, não de frio, mas de um calor que parecia vir de dentro de mim. Eu me vi refletido naqueles cristais, mas não era eu. Era algo quebrado, algo que não deveria estar ali. Ao lado, os depósitos de orvalho brilhavam, mas o cheiro não era doce. Era acre, como sangue misturado com flores podres. Os anjos que guardavam aqueles rios líquidos me olhavam, e seus sussurros não eram reconfortantes, eram ameaças, promessas de que eu nunca escaparia daquele lugar. Fechei os olhos, mas as imagens continuavam, gravadas na minha mente. O céu não era um refúgio, era uma prisão. Subimos novamente, e a luz deu lugar a uma escuridão que parecia viva. O segundo céu era um vazio que engolia a esperança. O ar era pesado, como se carregasse o peso de 1000 pecados. Aqui encontrei os anjos caídos, e o que vi me fez desejar nunca ter nascido. Eles estavam acorrentados, mas as correntes não eram de ferro. Eram sombras que se moviam, apertando seus corpos como serpentes. Suas asas, que deviam ter sido gloriosas, estavam rasgadas, pingando um líquido preto que cheirava à morte. Seus rostos eram máscaras de dor, os olhos fundos, brilhando com um ódio que não era para mim, mas que ainda assim me atravessava. Quando falavam, suas vozes eram um coro de gritos abafados, como se o próprio céu estivesse chorando sangue. «Por que sofrem tanto?» perguntei, minha voz tremendo, quase engolida pelo silêncio. «Eles traíram o Altíssimo», responderam os anjos que me guiavam, mas suas vozes não eram gentis. Eram frias, cortantes, como lâminas. Seguiram seu príncipe rebelde. Agora esperam o julgamento final, presos no 5º céu. Os caídos me viram e estenderam as mãos. Suas unhas longas e tortas rasparam o ar e eu senti um frio que não era natural. «Homem de Deus, implore por nós!» gritaram, e suas vozes entraram na minha cabeça como vermes cavando. Recuei, mas eles continuaram, seus olhos me prendendo. «Você pode nos salvar!» Um deles tentou tocar meu braço, e onde seus dedos roçaram, minha pele queimou, deixando marcas que ainda sinto. «Como posso orar por vocês?» murmurei, o terror me sufocando. «Sou apenas um homem. Quem ora por mim? Não sei nem se vou sobreviver a isso.» Minha voz ecoou, fraca, e os caídos gemeram, um som que parecia rasgar o tecido do céu. Eu queria correr, mas não havia para onde. O 2º céu era uma jaula, e eu era o prisioneiro. Subi ao 3º céu esperando alívio, mas o que vi foi pior. Um jardim se abriu diante de mim, mas não era um lugar de paz. As flores exalavam um perfume que embriagava, mas era doce demais, como carne apodrecendo sob mel. Os frutos nas árvores brilhavam, mas seus reflexos pareciam olhos me observando, esperando que eu caísse. No centro, o árbol da vida se erguia, mas seu tronco pulsava como um coração vivo, e seus galhos se moviam, como se quisessem me agarrar. 2 fontes jorravam, uma de leite e mel, outra de óleo e vinho. Mas o som da água era um sussurro que parecia chamar meu nome, me puxando para dentro. 300 anjos guardavam o lugar, mas seus rostos eram máscaras sem emoção, e seus cantos não eram louvor, mas um lamento que perfurava minha alma. «Que lugar é este?» perguntei, minha voz quase perdida. «É para os justos», disseram os anjos, mas suas palavras soavam como uma ameaça. «Para os que resistem, que rejeitam o mal, que ajudam os fracos.» Mas eu não acreditava. Era bonito demais, perfeito demais. Parecia uma isca, um truque para me fazer baixar a guarda. Então eles me levaram ao norte.
Um abismo se abriu, e o que vi me fez gritar. Chamas negras dançavam com gelo, e o ar cheirava a enxofre e morte. Gritos ecoavam, não de dor, mas de algo pior. Um vazio que consumia a alma. Anjos com olhos de fogo e armas que pareciam vivas vigiavam os condenados, e eu senti suas dores como se fossem minhas. Minha pele ardia, meu peito doía, e eu sabia que, se ficasse ali, nunca sairia. Este é o destino dos ímpios, disseram os anjos. Aqueles que zombaram de Deus, que mataram e adoraram falsos deuses. Mas eu não queria ouvir, queria fugir. O terceiro céu não era um paraíso, era uma armadilha, um lugar que prometia salvação, mas entregava terror. No quarto céu, o sol não era luz, mas uma roda de fogo que parecia me odiar. 4 estrelas o cercavam, mas seus brilhos eram frios, como olhos de predadores. Anjos o guiavam, mas seus movimentos eram rígidos, como máquinas de um deus cruel. Criaturas aladas, com corpos de leão, caudas de serpente e asas que sangravam cores, voavam ao redor. Seus cantos eram gritos que rasgavam o silêncio. 6 portais se erguiam no leste, mas não eram portas, eram bocas prontas para me engolir. O sol passava por elas, mas seu calor não aquecia. Ele queimava, como se quisesse me consumir. No oeste, ele afundava, e o som de sua queda era um rugido que ecoava dentro de mim. A lua seguia, mas sua luz era pálida, como um cadáver flutuando no céu. Eu queria fechar os olhos, mas não conseguia. O tempo aqui era uma corrente, me arrastando para um fim que eu temia conhecer. O quinto céu era um túmulo. Os Grigori, os vigilantes, estavam lá, mas não eram anjos. Eram espectros, seus rostos cinzentos, seus olhos vazios. Eles me olharam e senti minha alma sendo puxada para fora. Por que estão assim? Perguntei, minha voz um sussurro. Eles traíram a luz, disseram os anjos, mas suas palavras eram facas. Satanael os levou à ruína. Os vigilantes gritaram, suas vozes um coro de desespero que me fez cair de joelhos. Ore por nós! Imploraram, mas suas mãos me tocaram e minha pele se abriu em feridas que não sangravam, mas doíam como fogo. Eu não podia ajudá-los. Eu mal podia ajudar a mim mesmo. No sexto céu, os arcanjéis eram juízes, não guardiões. Eles escreviam cada pecado humano em pergaminhos que pareciam feitos de pele. Seus olhos me julgavam e eu senti minha vida sendo dissecada, cada erro exposto como uma ferida. O sétimo céu era um inferno de luz. O trono de Deus queimava e os anjos ao redor cantavam Santo, 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 com vozes que perfuravam meu crânio. Caí de joelhos, meus olhos ardendo, minha mente se despedaçando. No 10º céu vi Deus. Seu rosto era fogo vivo e olhar para ele era como morrer 1000 vezes. Sua voz entrou na minha cabeça, rasgando meus pensamentos. Ele me transformou, mas não em um anjo, em algo que não reconheço. Por 30 dias, escrevi segredos que não deveriam ser conhecidos, cada palavra um peso que me esmagava. Eu, Enoque, vi o céu, mas não era salvação, era terror. Se este relato te tocou, inscreva-se agora. Mas cuidado, os céus não são o que parecem.